A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, bom dia! Oh, aleluia! Mais um dia, graças a Deus, na presença do Senhor. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Hoje, mais um dia, mais uma manhã. Já não é tão manhã, né? 10h22, já é quase o horário do almoço, mas sabadão, né? E a partir de agora, semana que vem, estou de férias, então provavelmente esses devocionais. é, virão mais tarde um pouquinho, porque já não acordo tão cedo para trabalhar, férias, então, bom, enfim, mas o devocional ele vai continuar, não vai parar. O que Jesus quer falar conosco hoje, hein? Vamos lá? Vamos para a mensagem desse sábado. O que Jesus quer nos ensinar hoje tem esse tema. O tema que é uma pergunta, né? Conhecimento sem o Espírito, né? Sem o Espírito Santo, eu falei aqui, deveria ter colocado Espírito Santo. Conhecimento sem o Espírito Santo, e o texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 41 a 46. Vamos lá para aquilo que a palavra do Senhor quer nos ensinar. Diz assim: Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus tornou a perguntar: Então por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Amém e amém. Aqui, confesso para vocês que eu li esse texto ontem, né? Peguei esse texto ontem, coloquei no slide, não coloquei tema, não havia colocado tema, porque eu li e eu achei, de verdade, eu achei assim, difícil de compreender o que Deus, o que Jesus quer nos falar com esse texto, né? Ficou difícil a compreensão para mim. E aí hoje, quando eu voltei nele, eu comecei ali, comecei a meditar e comecei a orar. E eu falei, Senhor, né, me dá a revelação daquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações, me dá o entendimento, né? Porque Jesus fala de descendência, Jesus faz perguntas do Messias sobre a descendência, fala de Davi e tal. E aí li de novo o texto e tum, veio, né? Veio estalar na hora que Jesus fala essa frase aqui, ó. Então, por que é que Davi, aqui que está a chave, inspirado pelo Espírito Santo. Aqui, aqui foi aquilo que eu, graças a Deus, consegui entender através dele, do Espírito Santo. Então, o conhecimento da palavra de Deus, ele só é válido, só nos traz revelações, só nos traz ensino, só abre os nossos olhos, só quebra paradigmas, só direciona, a gente só consegue ser corrigido, repreendido. A palavra de Deus, ela só surte efeito na nossa vida se se nós formos cheios do Espírito Santo. Então você está querendo dizer que se eu não for cheio do Espírito Santo, eu não consigo, a palavra não vai surtir efeito? Meu irmão, minha irmã, a revelação que Deus quer trazer para o teu coração e para o meu coração, a revelação profunda, ela vem através do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que foi o Espírito Santo que inspirou os homens a escreverem as Escrituras. Tudo que está escrito foi revelado
inspirado pelo Espírito Santo. Está escrito na palavra de Deus, está escrito na Bíblia. Eu não lembro o tema, eu não lembro o texto, mas está escrito. Então, o autor da Escritura é o Espírito Santo. Ele inspirou homens para escrever, para que esses escritos nos trouxessem revelações. E essas revelações, elas só podem vir se nós também estivermos cheios e inspirados pelo Espírito. Os fariseus, eles não eram inspirados pelo Espírito. Tanto é que eles falam do Messias, eles conheciam o Salmo, porque Jesus, quando fala de Davi, que Davi chama o Senhor de meu Senhor, Jesus tá citando os Salmos 110, versículo 1, que é o início do versículo onde Davi fala, né? Onde Davi fala, o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Isso aqui, Jesus está citando o Salmo 110, 1. E está na Escritura. E os fariseus conhecem as Escrituras. Porém, os fariseus apenas conhecem as Escrituras. Eles não conhecem as Escrituras, eles não têm a inspiração do Espírito Santo para entender as Escrituras. E eles passam por isso lendo de maneira natural, de maneira humana. E eles não conseguem pensar essa parte onde Davi chama o Messias de Senhor. Então, assim, Jesus está dando uma revelação, primeiro, de quem é o Messias. O Messias é o Filho de Deus, porque o Messias está sentado à direita de Deus, né? Está sentado à direita. Jesus está dando uma revelação de quem é o Messias, que o Messias não vem de uma descendência humana, não tem como vir de uma descendência humana, porque ele está sentado à direita do Senhor Deus, né? Mas, ao mesmo tempo, Jesus está trazendo um ensinamento para nós, para mim e para você. Nós precisamos ser inspirados pelo Espírito, como Davi foi, para falar algo que ele falou, chamando o Messias de Senhor. Então, o Davi só pôde escrever aquele salmo entendendo aquilo porque ele era inspirado pelo Espírito Santo. Nós não conseguiremos compreender a palavra de Deus na totalidade ou receber a totalidade daquilo que Deus tem para nós através da Escritura se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Ah, e como eu faço isso? Você precisa se entregar. Você precisa se entregar. Você precisa abandonar a sua vida. Sua vida no mundo, você precisa abandonar tudo aquilo que te liga ao mundo. Não adianta, se você tiver um pezinho no mundo, a palavra de Deus diz: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem como servir a dois senhores. De uma fonte não consegue sair água doce e amarga. Precisa largar tudo. Precisa abandonar tudo, tudo, tudo que te liga ao mundo. Se humilhar perante Deus, para que Deus te encha, para que Deus te transforme, Deus trabalhe na sua vida, que o Espírito Santo venha limpando o que precisa ser limpado. E aí ele começa a encher você, te encher. E aí sim você começa a ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E aí a palavra de Deus ela vai vir através de revelação. A revelação de Deus vem através do Espírito. Você não vai ler a Bíblia mais como você lia antes. Você vai meditar na Bíblia, você vai mergulhar na Bíblia, você vai falar, você vai pensar assim, o que está escrito aqui que o Senhor quer me ensinar? Porque é isso que a Bíblia faz, ela nos ensina, ela nos confronta, nos direciona, mas só consegue ter esse entendimento quem é cheio do Espírito Santo. Então, conhecimento sem o Espírito Santo é apenas vão conhecimento, é em vão. É bom o conhecimento? É, mas para te restaurar, para te transformar, para lapidar, para dar estrutura, para dar firmeza, só através do Espírito Santo. Que possamos compreender isso e buscarmos ser cheios do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Estou gravando aqui, mas já vou para o meu devoção, já vou para o meu momento de oração, ficar um pouquinho com o Senhor, pedir para o Espírito Santo encher a minha vida no dia de hoje, porque é como alimento. Preciso todo dia dele. Então, não pedi ainda para ele vir ficar comigo aqui, vou agora para o meu momento de oração. Amém? Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.